Olá! O programa Vez do Consumidor de hoje vai falar sobre um projeto do deputado Santana Gomes, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor, que trata sobre a comanda individual de consumo em bares, lanchonetes e restaurantes. O projeto tem agradado o consumidor, mas nem tanto os donos de bares. Esse é o assunto do programa de hoje, que recebe aqui, tem a honra de receber a doutora Carmen Costa, ela que é advogada da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor. Muito obrigada, doutora Carmen. Nós é que agradecemos a oportunidade de participar de um programa. Obrigada. Também recebemos Fabiano Rodrigues, ele é o advogado da Abrazel. Ele representa a Abrazel, que é a Associação dos Bares e Restaurantes daqui do estado de Goiás. Muito obrigada, doutor. Nós que agradecemos a oportunidade de expor a visão dos empresários nesse projeto de lei. Muito importante a participação da Abrazel aqui. E também agradecemos o advogado Roberto Carvalho. Roberto tem tanta função, mas vamos lá, ele é vice-presidente da Comissão Registral da OAB, já foi membro também da Comissão do Consumidor da OAB e é também professor de Direito Econômico. Muito obrigada, Roberto. Eu que agradeço, Luciana. É uma satisfação estar aqui com vocês. Importantíssimo também a participação por causa dessa questão econômica também. Bom, antes da doutora Carmen explicar o porquê, né, do projeto, por que ele foi, por que ele surgiu, eu gostaria de ouvir o doutor Roberto sobre a importância. O senhor vê com bons olhos ou não o projeto? Inicialmente vejo sim com bons olhos. Eu tive a oportunidade de ler esse projeto que, segundo consta, já foi até aprovado aqui na casa e vai para a sanção. É um projeto positivo que visa resguardar ainda mais o direito do consumidor. É claro que há pontos controversos, inclusive eu acho que serão pautados aqui, mas de maneira geral, positivo. A gente vai explicar, viu, gente, como que funciona a comanda individualzinha ali no papel mesmo, né? Doutor Fabiano, né? Já sei a opinião dele, mas vamos explicar pra gente por que a Abrazel é contra esse projeto. Assim, a Abrazel vê com, viu, Luciana, vê com maus olhos esse projeto de lei, porque visa regulamentar uma situação que, em tese, já estaria até regulamentada pelo próprio Código de Defesa do Consumidor, que já dá o direito à defesa da informação. E vem trazer mais uma lei para o segmento de bar e restaurante do estado de Goiás, tentando, parece que, burocratizar e dificultar ainda mais a atuação do empresário, que a gente não vê na prática bastante dificuldade do dia a dia nesse fechamento de conta, e a gente vê até, na verdade, com o contrário. Isso vai trazer uma confusão muito grande para os próprios consumidores e também para os próprios garçons que vão fechar aquelas contas, onde ao invés de fechar uma conta, vai passar a fechar 2, 3, 4, 5 ou mais por mesa. A Abrazel acredita que vai dar mais trabalho ainda, com certeza. Né? Bom, doutora Carmen, o projeto surgiu por causa de demanda, né, que chega ali. A doutora Carmen, ela representa a Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor aqui da casa, e os projetos surgem assim, porque as pessoas pedem. Exatamente. Através de várias demandas que chegaram na comissão, nós, em contato com o deputado Santana Gomes, que é o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, e é uma pessoa muito sensível a essas demandas, nós estudamos qual seria a melhor possibilidade de facilitar a vida do consumidor. O projeto, embora exista a obrigação do bar fazer, existe a faculdade do consumidor de pedir isso ou não. Ele pode escolher. Ele pode escolher. Então, o bar vai continuar fazendo aquelas comandas para a mesa toda, né? Se não for uma solicitação. Pode ser que um consumidor que vá consumir, por exemplo, uma bebida mais cara, que ele peça individualmente. Então, tudo é questão de adequação. Lógico que uma mudança como essa, a princípio, ela vai gerar, né, conflitos, dificuldade, mas até que se adeque, é possível que isso venha trazer, sim, benefícios, tanto para os bares, que eles vão ter menos problemas em relação às comandas, até em questão em demandas no PROCON ou até judiciais, que muitas vezes são resolvidas até mesmo nos bares mesmo, né? E para os consumidores também. Tá certo. Bom, então vamos ouvir quem, né? A voz do povo. A gente foi às ruas, aos bares. A repórter Stephanie saiu para ouvir o que a população pensa a respeito do projeto. Ela foi a um bar de Goiânia. Vamos ver. Quem nunca, ao pedir a conta no bar, pagou mais do que consumiu? Esse problema pode estar chegando ao fim. Um projeto do deputado estadual Santana Gomes prevê comanda individual em bares e restaurantes. Ivone Curado gostou da ideia. Às vezes a gente não pode conversar, não pode se divertir, né? Porque está cuidando de comanda. Então eu não acho que isso seja uma coisa recomendável. O ideal seria uma comanda para cada.
Já o garçom diz que a comanda individual acaba atrapalhando o atendimento. Essa conta, geralmente, quando a pessoa pede essa conta, né, de mesa, automaticamente todos os componentes estão na mesa. Então, assim, mesmo porque o garçom que vende todos esses produtos, ele tem o real controle de tudo que foi. Se houver um questionamento por parte do cliente, coisa que para nós não ocorre, se vier a ocorrer, tem como você comprovar qual foi a pessoa que consumiu aquele item. Se eu tiver que atender a cada uma ficha individual, automaticamente compromete esse atendimento. Esse atendimento, no caso, você tem que ter agilidade. Então, assim, essa ficha automaticamente ela vai retrair toda essa velocidade de atendimento que você poderia ter. Os consumidores gostaram da ideia, porque evita constrangimento na hora de pagar a conta. Eu sempre apoiei essa ideia, porque você sempre sai com amigos e com colegas. E a ideia de compartilhar a conta, muitas vezes causa aborrecimento para um ou outro. O restaurante tem que ter o controle, você está entendendo do que consumiu, mas principalmente o consumidor é que deve, porque é ele que vai pagar a conta, então é um direito dele. Tem que ficar dividindo contas, tem que pegar calculadora, e quer dizer, é desagradável, acho que tem que ser o individual mesmo. Realmente tem pessoas, né, depende de cada um, ficam mais à vontade, cada um consumindo e pagando aquilo que consumiu. Então acho que é um projeto interessante. Este proprietário de um bar em Goiânia não concordou com o projeto. É uma dificuldade tremenda. 90% das vezes que a gente põe ficha individual na mesa, dá problema. Porque de controle, de marcação, de organização. Então, assim, a gente tenta cada vez mais atender o cliente bem, mas quando põe muitas fichas individuais nas mesas, é só problema para o restaurante. Mas tem certos tipos de restaurantes, de bares, que dificulta demais isso. Porque, por exemplo, tem uma mesa, aí o número da mesa é uma mesa, aí você vai abrir quantas fichas numa mesa, aí você lança numa mesa, aí qual o número que lança? Maior dificuldade para o controle. Então, assim, é totalmente inviável para alguns tipos de bares e restaurantes. Então, assim, eu acho que um negócio desse não pode passar em hipótese alguma. O deputado Santana Gomes diz que o intuito do projeto é trazer mais comodidade para os clientes na hora de pagar a conta. E ainda ressaltou a responsabilidade que o estabelecimento tem no controle da comanda. Porque a gente tem muitas reclamações, às vezes grupos de amigos, colegas, vão para o estabelecimento e uns consomem vinho, outros consomem uísque e outros consomem água. E na hora do rateio, a comanda é coletiva. E aí você acaba não sendo democrático com aquele que consumiu sua água e ele queria fazer a comanda individual e às vezes os garçons têm dificuldade de fazer comandas individuais. Então eu acho que quem tem que fazer essa comanda é o estabelecimento, não é o cliente. Então eu vejo que essa aí vem favorecer o consumidor. O projeto do deputado Santana Gomes já foi aprovado em primeira e segunda votação na Assembleia. Agora segue para a sanção do governador. Sendo sancionado, vira lei. Tá aí, a gente viu a reportagem, né? A maioria das pessoas parece que gostaram realmente do projeto, porque parece que vai ficar mais organizado, né, doutor Roberto? A questão ali do consumo, por exemplo, aquela famosa frase, gente, eu não bebo, então não vou, né, participar do rateio. Esse tipo de constrangimento pode ser evitado. Sim, eu acho que a principal palavra que define o que vai melhorar com esse projeto de lei é evitar o constrangimento. Porque esse tipo de situação, ele não deságua muito no judiciário. Porque são situações menores poderiam gerar aí, no máximo um dano moral, dependendo se fosse uma discussão mais acalorada, por exemplo, com um proprietário de restaurante ou com um garçom. Mas não deságua muito no judiciário. Porém, é algo que incomoda no dia a dia de quem frequenta bares e restaurantes. Então, com esse projeto, com essa forma de comanda individual, você vai evitar muito constrangimento. É claro, para os bares, ele vai ter que se adequar. Uhum. Eu frequento também restaurantes e bares, e já frequentei restaurantes que já implementam esse sistema de comanda individual. No caso, um restaurante que eu estive, que achei que funciona muito bem, eles fizeram um sistema, né? Uhum. Mas é um restaurante maior. Eles fizeram um sistema que controla. Quando eu chego, me sento, eu informo o meu nome e já começa tudo que eu pedi ser registrado no meu nome. Uhum. Ao final eu falo, fecha a conta... No papel, doutor, ou não? Não, eles, nesse caso, é eletrônico. Inclusive, o projeto de lei prevê... Eu estou perguntando, porque eu já estou preparando aqui
né, com Isso. o Fabiano, porque eu sei que ele vai falar de questão de gastos e essa questão do aplicativo é econômico, né? Ele economiza pelo lado de material físico, não vai usar papel, mas ele vai ter que gastar com software. Isso aí não tem como negar. Mas isso seriam para restaurantes mais estruturados. Agora, como o projeto é estadual, nós temos que verificar qual seria a solução a nível estadual. Sim. Então, nos interiores, por exemplo, onde temos muitos estabelecimentos pequenos, ou até mesmo em Goiânia, tem vários estabelecimentos pequenos. Esses provavelmente vão ter que se adaptar com uma comanda de papel. Né? Mas os restaurantes que são mais estruturados podem fornecer, sim, um sistema. Né? E à medida que esse sistema for se popularizando também, ele vai ficar mais barato e os restaurantes menores podem também aderir. Né? Então, quando você faz esse sistema, por exemplo, você informa seu nome e já começa a vir um controle direto no seu nome, ao final você fala, fecha a conta do Roberto, da Luciana. Já está ali, né, só calcular. Só né? calcular. Né? Alguns restaurantes mais sofisticados, mas, também já não é o geral, né? Hoje em dia usam inclusive o tablet na mesa. Sim. Já verifiquei também esse tipo de situação. Esse eu ainda não fui, não. Quero ir nesse. Existe. Já existe o tablet na mesa, onde você controla os seus pedidos. Né? Agora sim, são raros ainda. Com a implementação da lei sendo aprovada, aí vão surgir uma gama de soluções que os restaurantes vão poder aplicar. E igual a doutora Carmen falou, a questão de adequação, no começo vai ter conflito, né? Bom, ainda em cima da reportagem, a gente viu ali a bronca do garçom, né? Fabiano, vai ter problema, assim, e o garçom, principalmente, ele vai ter que ser bem organizado ali, na hora, principalmente do fechamento. Com certeza, né, Luciana, e os demais colegas aqui da mesa. A Abrazel preocupa-se muito com esse projeto de lei, porque ele visa regulamentar uma situação que, a princípio, nós não enxergamos nenhuma necessidade, nenhuma adequação dessa medida. Nós não vemos necessidade de se obrigar a se fornecer uma comanda individual, onde hoje, como o próprio colega disse ali, já há a possibilidade de você sentar num restaurante e pedir a sua comanda individual ou pedir o fechamento individual. Mas existe em todos os bares mesmo? Não é só em alguns? O que existe é a possibilidade do consumidor pedir, que é aquilo que eu falei da necessidade dessa lei, tendo em vista que o próprio Código de Defesa do Consumidor já dá o direito à informação para o consumidor. Então, ele tem o direito de ser informado daquilo que ele está consumindo. Então, ele já pode pedir para o restaurante. Sinceramente, eu não vi ainda questionamentos, apesar do nosso colega ter falado ali que não realmente chega questionamentos no Poder Judiciário, concordo com ele, porque isso são questões de menor interesse econômico, talvez poderíamos dizer assim, mas eu não vejo também no dia a dia bastante questionamentos na prática. E o que a gente viu, na verdade, foi a opinião do próprio garçom, que é aquele que vai lidar com o problema, e também do empresário, que imaginou a dificuldade que vai ser agora pegar uma mesa que vai estar frequentada ali, por exemplo, por 10 amigos, cada um fazer a sua comanda individual. Eu tá com uma indagação aqui. E se sumir uma comanda individual, por exemplo, do Roberto? Como é que vai ficar essa situação? A gente já sabe que o próprio Código de Defesa do Consumidor, nós temos legislações afirmando que, no caso de sumiço, de perda ou extravio daquela comanda em boate, não se pode cobrar um valor abusivo, né, que coloca lá R$200 no caso de perda. Limite, né? Como é que vai fazer nesse caso dessa comanda individual? E a gente, a Abrazel, vê com maus olhos esse projeto, que é um intervencionismo do Estado numa situação muito particular, muito pessoal, de um ou de outro consumidor. Não estou minimizando tudo aquilo que a doutora Carmen expôs aqui de reclamações que vem tendo aqui na Assembleia, mas que na prática, realmente, nós não vemos essa necessidade desse projeto de lei para regulamentar uma coisa que o próprio Código de Defesa do Consumidor já regulamenta. E aí a gente vê o Estado regulamentando uma coisa entre privados, entre às vezes eu não estou bebendo, mas o doutor Roberto está bebendo, ou vice-versa, e cada um faz a sua anotação. Outra preocupação, um prato de comida, então. Vou pedir lá, por exemplo, uma picanha X, que serve 5 ou 6 pessoas, mas hoje você não está comendo picanha. Como é que eu vou lançar isso? Eu vou pegar essa picanha e vou lançar para R$20 para um, 25 para outro, 10 para outro? Outra preocupação. Alguém vai ser responsável pela picanha. Falei, gente, a picanha é na minha comanda, vai ter que ser assim, porque... E aí, de novo, no final, a gente vai ter que chegar, né, Luciana, e fazer aquela velha divisão de conta que no dia a dia, aquela situação que eu falei, entre particulares, nós fazemos isso. Somos amigos sentados numa mesa de bar, de um restaurante, que particularmente, individualmente, a gente resolve essa situação. Tá certo, a gente vai continuar falando ainda desse projeto aqui, polêmico. Apesar de simples, ele é polêmico porque envolve consumo, né, gente? A gente está aqui para defender o consumidor. Daqui a pouquinho, depois do intervalo.
Todo cuidado é pouco na hora de enviar fotos, vídeos ou bater papo pela internet. Você sabe com quem seu filho conversa pela internet? Nem ele. O Aedes aegypti, que transmite dengue, zika e chikungunya, não se reproduz apenas em garrafas plásticas. Ele também pode aparecer em lugares onde você menos imagina. É preciso ter cuidado. Afinal, o risco pode ser sério quando se leva o Aedes na brincadeira. O programa Vez do Consumidor volta com o tema Comanda Individual de Consumo em Bares, Lanchonetes, Restaurantes. O projeto é do deputado Santana Gomes, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor. Já foi aprovado em segunda votação aqui na casa, só falta o governador sancionar e tem causado muita polêmica. Nós vimos no primeiro bloco a opinião do povo, né? A maioria das pessoas concordam com o projeto e a gente aqui no estúdio está recebendo especialistas no assunto. A doutora Carmen Costa, que é advogada da comissão, trabalhou em cima do projeto. O doutor Fabiano Rodrigues, que é advogado da Abrazel, que a Abrazel é contra o projeto, né? A Abrazel representa aí os bares, restaurantes e lanchonetes do estado de Goiás. E também o doutor Roberto Carvalho, que já foi membro da OAB na Comissão do Consumidor e é professor de Direito Econômico. Bom, gente, as opiniões divergem mesmo. O projeto ainda não foi, não está valendo, né? Não virou lei, mas a qualquer momento pode virar. E vai ter um tempo, né, de adequação. O doutor Fabiano tinha questionado, né, o porquê ele não, o setor de bares não vê a razão para ele existir. Eu gostaria de dar a palavra à doutora Carmen, né, porque ficou no ar, né, assim, ela sem resposta. Justamente essa questão da necessidade do projeto, o Código do Consumidor é excelente. Ele engloba os direitos do consumidor como um todo. Só que em casos específicos fica alguma lacuna e o consumidor muitas vezes fica em dúvida de como questionar os seus direitos. A ideia do projeto, como eu falei inicialmente, ele veio de demandas que surgiram na comissão. Não foi necessariamente sobre a questão em si da divisão, mas a negativa dos estabelecimentos de fornecerem uma comanda individual quando o fornecedor solicitava. Quando o consumidor, né? Quando o consumidor solicitava. E o que acontece? Por ser genérico, o código, ele não tinha aquela questão fixa. Eu sou obrigado a fazer isso, né? Então, ficava sempre aquela dúvida. Aí, criava-se um constrangimento entre o consumidor e o estabelecimento. Às vezes, isso era levado a efeitos de PROCON. Como o colega disse, dificilmente ele vai para o judiciário, né, só em casos de muita relevância, mas a tendência é resolver ali mesmo. Mas essa situação da individualização da conta, muitas vezes criava constrangimento. E as demandas recusa, né? Isso, as demandas chegaram, nós estudamos a possibilidade e resolvemos propor esse projeto. Particularmente vejo com bons olhos, porque assim, quem bebe pouco, vê com bons olhos, porque na hora do rateio, gente, todo mundo sabe, o goiano, o brasileiro gosta de comemorar um aniversário, uma formatura, né, num bar. Aí aquelas mesas longas, eu já vi muita briga, muito constrangimento familiar na hora da divisão de contas. Eu queria ver com o doutor Roberto se essa questão, assim, ela vem para amenizar isso também, né? A festa pode acabar em tragédia, né? Não, acho que nem tanto, né? Vamos torcer para que não aconteça. Mas, assim, com certeza vai amenizar essas lides sociais, né? Eu acho que nós estávamos comentando aqui em off a lei que não torna mais obrigatória a cobrança dos 10% da gorjeta. Então, eu manifestei. No começo, houve alguma polêmica, mas depois nós verificamos que houve o quê? Paz social, né? A lei foi positiva. À medida que ela foi implementada, foi melhorando a situação. Hoje você quase não tem mais constrangimento em relação aos 10%.
E todo mundo paga, né? Eu vejo que ninguém fala, não vou dar os 10%. A não ser que seja um caso de mau atendimento. E aí a pessoa não precisa se sentir obrigada a pagar uma gorjeta por quando ela não foi bem atendida. Então, essa outra lei, nós vimos aí uma melhora para o consumidor. E vejo que essa também, apesar de ser um pouco polêmica, vai dar um pouco de trabalho para alguns estabelecimentos implementarem, mas ao final de tudo, nós vamos gerar aí paz social. Bom, antes de eu jogar a palavra aqui para o doutor Fabiano, eu queria ver ainda com o doutor Roberto a questão, assim, já que o senhor tocou na questão da comissão, no caso de comanda individual, o senhor analisa que seria igual? Da mesma forma. Quando esse consumidor individualmente pedir a sua conta, já pode vir ali, né, os 10% opcionais, né, a pessoa paga e também acrescente, não precisa ser necessariamente 10%, pode ser 5%, pode ser 7%, o que ela considerar que eles deveriam remunerar quem lhe atendeu, o garçom, né, no caso. Isso porque já existe, gente, essa lei, né, que não obriga o consumidor a pagar os 10%. Isso, desobriga o consumidor, né? Até antes dessa lei, havia-se uma polêmica, uma celeuma em relação a isso. Os estabelecimentos queriam sim forçar, né, muitas vezes, o pagamento e era aquela lacuna, como a doutora disse ali mais cedo, né? Era aquela lacuna. Agora não, essa lacuna já foi preenchida. E agora nós vamos partindo para outro ponto. E no começo teve, né, muito conflito ali, sim. O Sindicato dos Garçons, né, também entrou, né, nessa briga. Bom, a doutor Fabiano quer falar alguma coisa aqui com relação... Preciso. Tá, vamos lá. A parte, são essas continhas que os donos dos bares reclamam, o que o senhor tem acompanhado? Primeiro, assim, até para poder talvez... esclarecer um pouco mais aqui para o nosso público, na verdade nunca houve uma obrigatoriedade de cobrança das gorjetas, viu? Ela nunca foi forçada a ser paga pelos consumidores. Gorjeta, historicamente, desde quando ela se iniciou-se a dar a gorjeta, que era sempre por um bom atendimento, sempre que um consumidor se recusa a pagar, assim como é na lei hoje, que ela não é obrigatória, o consumidor, se falava para qualquer dono de bar e restaurante, não vou pagar a gorjeta, ele, com certeza, o garçom que fez aquele atendimento não gosta, isso é fato público e notório, porque isso vem para o bolso dele. Já vinha na conta, não era obrigado, mas já vinha lá, o 10% mas hoje, e tal, de qualquer forma, ela também vem na conta ali, 10%, só tem uma palavra opcional, não obrigatória, facultativa. Então, sempre vinha na conta aquela cobrança, mas todos nós sabemos que gorjeta nunca foi obrigatório o pagamento. Você vai para qualquer país do mundo, gorjeta sempre foi facultativa. Eu vou ter que discordar. Eu tive no Chile e eu fui muito mal atendida, eu e minha família, e nós não pagamos os 10%. Quando estávamos saindo do restaurante em Santiago, o garçom foi atrás para justamente cobrar. Cobrar o ticket. Eu fiquei super sem graça, né? Expliquei que eu não tinha gostado do atendimento e ficou aquele constrangimento total, e né? Luciana, só e fazendo assim, eu me senti meio lesada, porque eu tive que completar, porque juntaram 3 garçons, né, em volta da gente, você não está no seu país, né? Eu pensei, né, no Brasil ainda bem não acontece isso, mas eu me senti lesada como consumidora fora. Aí o que eu ia te dizer, Luciana, é que essa mesma situação eu presencialmente já vi ocorrer em um restaurante, que eu não vou nem mencionar o nome, situação muito parecida com a sua. O grupo não quis pagar os 10%, isso já há alguns anos atrás, e aconteceu uma confusão no bar, né, no restaurante, por causa disso. Os garçons não gostaram, e aí ele que era chegaram mais 2 ou 3 na mesa, uma forma de uma coação velada, né, para constranger. Então, é esse tipo de situação. É isso que acontece, é isso que não deveria acontecer. Porque a gente ainda não falou, mas tem a questão também da má-fé. A gente sabe que tem consumidor que age de má-fé, né? E o garçom atendeu super bonitinho, super direitinho. Não, mas não estou afim de pagar. Tem isso também, a gente sabe. Mas tem também locais que não te atendem e atendem mal. Então, assim, tem que ter ética, né, gente? Tem que ter a índole. Eu acho que em todas as relações, né, Luciana? Mas a gente acha que a gente não pode pegar por um exemplo que talvez tenha vivenciado o colega Dr. Roberto e generalizar, porque a Abrazel se posiciona completamente contra qualquer tipo de coação e de mau atendimento, porque nós temos que entender, denúncias, né, se exato, porque a Abrazel, nós temos que entender que a Abrazel é parceira do consumidor, porque se um restaurante, eu costumo dizer muito isso em algumas reuniões,
Porque se o cliente não é bem atendido, que é o fim, o objetivo do bar e restaurante, vender mais e etc., ele não vai voltar mais. E além disso, ele vai fazer uma propaganda negativa. E hoje em dia a gente sabe, né? Para fazer a propaganda negativa e você retornar isso daí é muito mais complicado do que o efeito. Mas a preocupação da Brasel é que isso vai gerar com certeza mais um gasto ainda para o empresário que tão assoberbado de todas as despesas que nós sabemos, trabalhistas, tributárias e etc., isso vai gerar mais uma despesa para o empresário que vai ter que passar a fazer esse controle. Outra situação que nos preocupa, que foi o que o garçom disse ali atrás, ele vai demorar mais ainda para fazer o fechamento. Viu? Então, no que ele vai demorar mais ainda para fazer o fechamento, pessoal, o que vai acontecer? Ele vai demorar o atendimento. Mas ele já não demora esse tempo na hora que fala, olha, eu já estou indo, você fecha a minha conta? Fecha a minha parte? Aí ele vai passar, já vai ter que fechar. Veja bem, ao invés dele fechar uma conta para uma mesa, ou quando for parcial, que normalmente não acontece esse parcial, agora ele vai ter que passar a fechar, vamos todo mundo embora. Ele vai ter que fechar ali 10 contas ao mesmo tempo. Ao invés dele estar vendendo mais, atendendo melhor aquele cliente, aquele consumidor, ele vai ter que estar preocupado em pegar aquela conta da mesa 87, por exemplo, e fechar 87A, B, C, D. Entendi. Então, tem algumas complexidades que a gente... Vai ter mais, que é aquilo que eu gostaria tempo, né? de novamente falar. Foi dito aqui na mesa que ocorre, às vezes, eu acho que foi até você que disse, Luciano, alguns constrangimentos familiares. E, de novo, eu insisto, na minha opinião, na opinião da Brasel, não seria papel do Estado legislar nessas questões individuais de particulares. Entendi, porque já tem tanta coisa na cabeça empresária, ainda vai... Mas, assim, o projeto não é engessado, né, doutora Carmen? Ele ainda pode sofrer alterações, igual o doutor Roberto deu até a sugestão, né, de que o texto seja melhorado. Então, é até uma sugestão para a comissão, né, de defesa dos direitos do consumidor. Hoje o estágio dele, ele já foi aprovado em segunda votação e ele vai para a sanção do governador. Pode haver uma alteração lá, ou posteriormente aprovada a lei, nós em consenso, o setor dos empresários e também do consumidor, nós podemos adequar o projeto para que isso se torne de uma forma, para que a aplicação seja não tão onerosa para o empresariado e também que atenda às necessidades do consumidor. Porque a gente vê a necessidade, sim, da comanda individual. Não é que todo mundo seja obrigado, né? Mas que tem que estar lá. Não, você quer? A gente tem, né? Eu acho que isso é o mais importante de deixar claro, né, doutora Carmen? Sim. Mas, olha, o programa está chegando ao fim. Gostaria muito de agradecer aqui as participações da Carmen Costa, advogada da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor. Acho que foi bem esclarecedor, né, doutora Carmen? Mais alguma coisa que a senhora gostaria de dizer aqui ou não? Não, a ideia em si não é prejudicar de forma alguma o empresariado. Logicamente que, a princípio, como eu disse, vai gerar uma certa rigidez e uma certa dificuldade de implementar. Mas a tendência é que isso melhore e que gere benefícios também para o empresariado, que não vai ter mais problema com essa questão de discussões por causa de conta. Ou individualização da conta no seu estabelecimento. Muito obrigada, viu, pela sua vinda. Agradecer também ao doutor Fabiano Rodrigues, advogado da Brasel, representando aqui a Associação dos Bares e Restaurantes do Estado de Goiás. Se o senhor quiser falar alguma coisa. Na verdade, Luciano, nós que agradecemos a oportunidade da Brasel se posicionar contra este projeto, que, como já defendido amplamente aqui, a gente discorda em todos os gêneros, números e graus em relação a esse projeto, tendo em vista a inconstitucionalidade, que a gente acredita que ele, caso a lei seja aprovada, mas estamos aqui também para o debate, para sempre que for necessário, a Brasel estará presente para poder participar e auxiliar em todas as outras situações necessárias. A gente agradece muito vocês terem vindo. Muito obrigado. E também agradecimentos ao Roberto Carvalho, advogado e vice-presidente da Comissão Registral da UAB, já foi membro também da Comissão do Consumidor, né, da UAB, e professor também de Direito. Muito obrigada, Roberto. Eu que agradeço, Luciano, os demais componentes da mesa. Foi um debate muito rico, muito bom, e a gente está aí para isso, né, colaborar com a sociedade. Ok, mas é a favor da comanda individual. A favor. Tá certo. Muito obrigada a todos vocês, obrigada a você também que está em casa por nos acompanhar. Continue com a gente pelo canal 8 da NET ou pelo nosso sinal aberto, 61.2 ou ainda pela internet. Até mais.
Assembleia. Informação com credibilidade.